Bem-vindos a este primeiro debate organizado pelo ECO, pela DIF, pela Optimize e também com a participação e colaboração da Protest Invest. Eu sou António Costa, sou o diretor do ECO e vamos discutir hoje aqui poupança no mundo e no país pós-Covid-19. Neste quadro de incerteza, maiores riscos também para os investidores, maior necessidade de alertas para os investidores, nomeadamente para os mais pequenos, como é evidente, e digamos que conselho é que pode partilhar connosco nesta fase, neste momento e para os próximos meses. Eu gostaria de começar por cumprimentar as pessoas que nos estão a acompanhar e os colegas de debate. Começaria também por dizer que esta crise, com todos os problemas económicos e sociais que trouxe, é uma crise que o Banco de Portugal disse há dias que é a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, a crise económica mais grave que vamos ter este ano. A projeção do Banco de Portugal realmente aponta para uma queda do PIB de 9,5% num cenário central, mas pode superar uma queda, pode superar os 11% no caso de haver uma segunda vaga da pandemia. Bom, esta pandemia está a ter realmente uma crise económica com graves consequências económicas e sociais. Estamos aqui também para debater mais o aspecto do investidor e muitas das questões que nós temos recebido na nossa linha de investimento, na Protest Invest, são questões relativas, de facto, à segurança dos investimentos, porque o investidor está preocupado com o risco. Portanto, neste ambiente de grande incerteza, de elevadíssima volatilidade dos mercados, como não há memória, os investidores questionam sobre a segurança dos investimentos, perguntam também o aspecto que estavam há pouco a referir, de aproveitar oportunidades também para investir em ativos que possam ser boas oportunidades de investimento para o longo prazo, por exemplo. Colocam também questões sobre a liquidez dos produtos, como obter liquidez. Os PPRs tiveram um regime especial até setembro para quem, para um resgate especial relativo a esta pandemia. E alguns dos pontos falados aqui já, como as fortes injeções dos bancos centrais, têm de facto sustentado os mercados financeiros e têm dado uma enormíssima liquidez aos mercados financeiros. Os mercados tiveram uma grande quebra no final de fevereiro e março, uma quebra da ordem dos 30%. Alguns mercados tiveram depois uma recuperação rápida, ajudado por essa injeção de dinheiro dos bancos centrais nos mercados financeiros, e alguns recuperaram de uma forma rápida já no mês de abril e maio. E, por exemplo, como já foi aqui referido, o índice americano S&P 500 já recuperou quase 40% face ao seu mínimo registado no dia 23 de março passado. Portanto, já teve uma recuperação muito considerável. Eu diria que, em termos de gerais, os mercados não os consideraria como estando baratos neste momento. Os pés do mercado americano situam-se acima de 20, o que não se pode considerar barato, mas gostaria também de partilhar convosco a apresentação com alguns pontos que poderão nos auxiliar no debate. Portanto, começaria por apresentar, estou aqui a ver se consigo abrir, de facto, fechar. Pronto, e o primeiro ponto, de facto, é uma fotografia de onde investem os portugueses, que nos relembra que, de facto, existe um excesso de conservadorismo, uma vez que os depósitos representam a maior fatia dos produtos financeiros e, portanto, há um excesso de conservadorismo e elevado desconhecimento sobre as alternativas. Isto paga-se em termos de rendimento para quem pode investir a longo prazo. As ações e os fundos de investimento permitem uma rentabilidade muito superior. Atualmente, um depósito de 10 mil euros a 12 meses dá uma taxa anual líquida de apenas 0,1% em média, ou seja, zero, e, portanto, não são uma boa solução para o longo prazo.
diria que era essencial começar por procurar alternativas e diversificar os investimentos, na procura de melhor rendimento para investir a longo prazo. E poderíamos aqui ver os índices de mercado, comparação desde o início de 2009, que foi o ano que se seguiu à crise financeira e foi o ano que houve uma forte recessão mundial, o ano de 2009, mas no qual as bolsas já tiveram uma recuperação muito rápida, como costuma suceder nos momentos de crise. O ano seguinte à deflagração da crise costuma ser um ano de recuperação rápida. E como podemos ver aqui, quem investiu no índice americano S&P 500, o índice que está a verde, desde o final do ano de 2018 até o final de abril, de maio deste ano, até o dia 29 de maio deste ano, se tivesse investido 10 mil euros, teria atualmente 53.564 euros. Quem, por outro lado, tivesse investido no índice mundial, o MSCI World, que está vermelho no gráfico, teria os 10 mil euros iniciais teriam-se convertido em 39.913 euros. Por outro lado, quem apenas ficou no mercado de ações nacional, apenas no PSI 20, portanto não diversificou, fez uma aposta que não foi nada frutificante e, portanto, com os 10 mil euros iniciais ficou apenas com 10.748 euros ao fim de 11 anos e 5 meses, ou seja, ganhou apenas 748 euros. Podemos fazer a comparação aqui em termos de ganho. Portanto, quem investiu no índice S&P 500 teve um ganho de 436% acumulado, o que resulta numa taxa anual efetiva de 15,8%. Quem investiu no índice mundial MSCI World teve um rendimento acumulado nesses 11 anos e 5 meses de 293%, o que dá uma taxa anual efetiva de 12,7%. E quem ficou no PSI 20 teve um rendimento acumulado de apenas 7% em 11 anos e 5 meses, o que dá uma taxa anual efetiva de apenas 0,6%, portanto, ao ano. Isto reforça, de facto, a nossa sugestão para que a diversificação e a escolha dos mercados onde se investe é muito importante. Em termos da conjuntura atual, diríamos que a recessão será muito acentuada. Este ano, as perspectivas da OCDE, que foi uma das últimas a serem conhecidas, para Portugal, indicam que o PIB irá cair 9,4% em 2020, mas se houver uma segunda vaga da pandemia, a queda do PIB será de 11,3%. Para a zona euro, essa queda varia entre 9,1% e 11,5% no ano 2020, e para os Estados Unidos entre 7,3% e 8,5%. A nível mundial, economia mundial, o OCDE estima uma queda do PIB mundial de cerca de 6% ou de 7,6% no caso de uma segunda vaga. A recuperação virá no ano 2021, mas ficará ainda abaixo dos valores que tínhamos em 2019. Portanto, as incertezas neste momento são muitas, a volatilidade dos mercados é muito elevada. Eu diria que importa muito ser seletivo nos seus investimentos. E para ilustrar o que acabo de dizer, também já aqui foi referido, a evolução dos setores de bolsa a nível mundial, sobretudo a nível mundial, dos vários setores em 2020 até ao dia 15 de junho, portanto há 3 dias. Neste caso, um dos índices que teve melhor desempenho foi o índice de retalho, o ODS Retailers, que teve um ganho de 8% já este ano. Depois temos o índice de tecnologia, que já aqui foi referido. A tecnologia e tudo o que está relacionado com o digital veio para ficar, teve um grande impulso nestes últimos meses, semanas, e veio para ficar. Em 2020, o setor tecnológico a nível mundial teve um ganho de 7%. Seguiu-se depois o índice de semicondutores e
Depois, os outros índices, quase todos negativos, alguns menos negativos, como foi o caso do setor farmacêutico, uma queda de 1%. Depois temos no final, como já não será surpresa, penso que para quase ninguém, o índice de companhias de aviação a nível mundial, que caiu 43%, e depois temos o setor bancário, que também foi um setor muito afetado pela recessão e pela crise que estamos a viver, e que caiu a nível europeu, é o Europe Data Stream Banks, que caiu 34% em 2020. Segue-se depois também o setor do petróleo e de gás, que também foi muito afetado. A queda do petróleo chegou a estar há pouco tempo em valores negativos no mercado americano, pela necessidade dos produtores de escoarem os estoques, não poderem estocá-los, não terem onde os guardarem. Já recuperou, entretanto, mas pronto, aqui nestes primeiros quase 6 meses do ano, não é? Registra uma queda ainda de 33%. Isto reforça e é uma fotografia que nos faz lembrar que, de facto, importa escolher bem os ativos onde se investe. Diria que a crise aumentou bastante a volatilidade dos mercados. Com a pandemia entrou em Itália, fazendo aqui um pouco, relembrando aqui um pouco como foi o evoluir da situação dos mercados. E quando a crise começou a alastrar pela Europa, os mercados acionistas sofreram, de facto, quedas entre finais de fevereiro e a última semana de março. As quedas chegaram em algumas bolsas a ser de 30%. Como já referi, em abril e maio, a recuperação foi rápida, devido bastante, como já aqui foi referido também, à intervenção dos bancos centrais, que dá liquidez aos mercados. E, como referi, o índice S&P recuperou quase 40% face aos mínimos de 23 de março. Em 2020, o índice S&P perde agora 5% em 2020, portanto, desde o início do ano até ao dia 15 de junho. Podemos ver aqui a evolução das diferentes bolsas. Portanto, temos o índice mais tecnológico, o índice Nasdaq Composite, o índice americano de tecnologia, que teve um ganho de 8% em 2020. O S&P, como já referimos, caiu 5%, e depois temos aqui uma série de bolsas a cair de forma bastante mais acentuada, apesar da recuperação que já tiveram. Bolsa registra ainda uma queda de 17%, Madrid 24%, Londres 24%. Eu diria que nós mantivemos uma recomendação que é não tomar decisões drásticas no meio da crise, ou seja, quem vendeu tudo em pânico no auge da crise sofreu desde logo a perda inicial, portanto a queda dos mercados inicial, e ficou sem beneficiar da recuperação dos mercados no momento seguinte. Como disse, em março, em abril e maio, a recuperação foi de cerca de 20% em alguns mercados. No longo prazo, os períodos bons mais que compensam as fases negativas. Isto é uma recomendação que damos para seguir uma estratégia de investimento para o longo prazo. Nós não recomendamos ações a quem não possa disponibilizar o capital investido por um período mínimo de 5 anos. Porquê? Porque o risco é muito elevado no curto prazo, mas no longo prazo os momentos bons mais que compensam as más fases dos mercados. Enfim, tínhamos aqui depois a questão de diversificação dos investimentos, a procura de rendimento e o investir a longo prazo. A Proteste Invest faz uma recomendação para os investimentos, partindo de uma alocação de ativos para uma estratégia de longo prazo, desenhada para 10 anos, mas que é adequada a partir de 5 anos. Temos 3 estratégias para diferentes perfis de investidor, começando pela defensiva, que tem um risco mais reduzido, em que as ações atualmente representam 20% do total, enquanto as obrigações representam os restantes 80%. Temos depois a carteira base ou equilibrada, em que o peso das ações e das obrigações é mais equilibrado, correspondendo 45% às ações e 55% às obrigações
neste momento. E temos depois uma carteira destinada para quem aceita correr mais risco na busca de um rendimento mais atrativo, mas que incorpora um pouco mais risco, e que nesta versão agressiva as ações atualmente representam 70% e as obrigações menos 30%. A repartição entre ações e obrigações resulta no sentido que a diversificação do mercado de obrigações reage de maneira diferente o mercado de obrigações em relação ao mercado de ações e, portanto, permite atenuar as quedas que os mercados de ações têm a curto prazo. Para exemplificar a nossa carteira Proteste Invest nas 3 versões, fizemos de facto uma parceria com a Optimize Investment Partners para disponibilizar um fundo que, de certa forma, replica as nossas estratégias de investimento nas 3 versões, a versão defensiva, a versão equilibrada e a versão agressiva. Podemos ver aqui que o rendimento a longo prazo da nossa carteira teórica foi de 4,7% ao ano na defensiva, foi de 5,4% ao ano na equilibrada e de 5,4% também na agressiva, isto tendo em conta a data do final do mês de maio, portanto, incorporando já o ano de 2020 decorrido até ao final de maio e que foi negativo, como acabámos de referir há pouco. Portanto, eu voltava a referir um aspecto que é essencial, a diversificação dos investimentos, a busca do rendimento, portanto, não deixar o dinheiro parado no banco sem obter um rendimento que compensa esse investimento e seguir uma estratégia de investir a longo prazo. Diria que podem nos acompanhar no nosso site, como podem ver, em DEC-Proteste/Invest. Não sei se realmente, enfim, são pontos para pensar realmente na estratégia de longo prazo, porque as ações, sem dúvida nenhuma, que têm um prémio de remuneração face aos ativos sem risco de 4% a 6% no longo prazo. Portanto, as ações, para quem quer investir a longo prazo, não podem ser descartadas, mas, como disse, implicam aqui algumas condições de base. A primeira é investir a longo prazo, portanto, mínimo de 5 anos, caso contrário, o risco fica bastante elevado e fica exagerado em nossa consideração. E a outra condição é que investir, de facto, de forma diversificada. Não colocar todo o seu património em ações, porque isso significaria estar a correr riscos que podem não ser adequados para o seu perfil de investidor e, portanto, como vimos, nós temos 3 carteiras, uma em que as ações representam 20%, na equilibrada é cerca de pouco menos de metade e na agressiva são então 70%. Antes diria que os investidores deveriam fazer também um passo intermédio, que é um passo inicial. Antes de constituir a sua estratégia de investimento para o longo prazo, devem ter a atenção fundamental, terem a constituição do seu fundo de emergência com ativos sem risco, de preferência sem risco, e com liquidez, ou seja, que a qualquer momento possam ser resgatados e convertidos em dinheiro. Eu diria que o bom senso recomenda que este fundo de emergência corresponda entre 4 a 6 salários mensais ou orçamentos da família, de forma a poder servir como almofada de segurança em caso de crise e acontecimentos inesperados, como doenças graves, desemprego e outras situações. Portanto, primeiro que investir no longo prazo, a constituição de um fundo de emergência é o passo inicial que tem que estar feito primeiramente. E pronto, poderíamos então voltar aqui às questões relativamente aos bancos centrais e como iremos esperar a recuperação. A recuperação não irá ser uma recuperação rápida, como se pensou nos mercados financeiros inicialmente. Como vimos, a recuperação do produto interno bruto
não será em 2020 de todo, não recuperará de todo para o valor de 2019. Na melhor das hipóteses, em 2022 é que essa recuperação será, de facto, para os valores de 2019 ou até em ano subsequente.